Estamos de volta no seu rádio, 3 horas e 26 minutos, 3h26, e a gente vai dando continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Ontem nós vimos aí que Moisés subiu ao monte, ao Monte Sinai, para falar com Deus. Lá, o Senhor revelou a sua glória, não só para Moisés, que estava lá em cima, mas também para todo o povo que estava ao redor do Monte Sinai. Eles viram lá trovões, eles viram lá ouviram trombetas, viram raios e muita coisa diferente acontecendo lá em cima da montanha. E assim o povo começou a reconhecer o Deus que Moisés já conhecia. Muito bonito isso, Deus querendo revelar a sua glória. Segundo a nossa leitura, para ajudar Moisés, o Senhor colocou 10 mandamentos. Escreveu 10 mandamentos. O primeiro dele nós estudamos ontem, amar a Deus sobre todas as coisas. Estudamos de maneira rasa, porque focamos mais na questão das imagens, porque confunde muita gente. Quando Deus estava pedindo para que as pessoas amassem a Ele sobre todas as coisas e não fazerem imagens de ídolos, ou seja, não fazerem ídolos, falsos deuses. As pessoas hoje confundem e acham que eles estavam falando dos santos de hoje, mas não é. Há uma diferença entre santos e ídolos, tá, gente? Aí você pode rever isso aí no nosso canal do YouTube, lá pesquisa Web Rádio Juac no YouTube, que você pode rever todos os nossos estudos bíblicos. Estamos aí no livro do Êxodo, que são 40 capítulos, e desses 40 capítulos, nós estamos na metade do livro do Êxodo, que são 20 capítulos. Hoje nós vamos estudar o Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 7. Na verdade, eu quero ir com vocês relendo os versículos de ontem, para a gente dar continuidade, tá bom? Então pega a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 20, e vamos juntos. É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos, nem de nenhuma representação daquilo que existe no céu ou na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses, nem sirva a eles, porque eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Não pronuncie o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo aquele que pronunciar o nome dele em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o imigrante que vive em suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. No 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, antes de nós nos aprofundarmos no sábado, eu queria falar com você um pouquinho sobre essa questão de castigar o pecado do pai nos filhos e nos netos. Olha aí que coisa mais interessante. Nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe não apenas a questão biológica, física, não é? Não são apenas traços que você herda do seu pai e da sua mãe, mas também os traços espirituais, né? Você herda também do seu pai e da sua mãe. Muitos traços espirituais. Inclusive aquela questão dos pecados, né?
Os pecados, eles vão passando de geração em geração. Não só os pecados, mas também as consequências dele. Você imagina que o seu pai, por exemplo, um exemplo vago, é um assassino, ou foi um assassino, matou muita gente, não é? Muita gente, matou o filho de muita gente, por exemplo. Muita gente vai querer matar o filho dele, o neto dele, daí por diante, para que ele também sinta a mesma dor que a pessoa sentiu, né? Então é assim, mais ou menos, que a desgraça dos nossos pecados vai passando de geração em geração. As consequências dos nossos pecados e dos pecados dos nossos pais e dos nossos avós, a gente vai pagando mesmo, viu, gente? Já está na Bíblia isso, mas não precisa só estar na Bíblia. Basta você ver as realidades aí que você vai perceber. Muita gente pagando pelos pecados dos pais. Aquilo que os pais ensinaram aos filhos a fazer em primeiro lugar e depois aquilo que eles mesmos fizeram, que acaba recaindo sobre os filhos, né? Então isso aqui é verdade, como também é verdade a questão da bênção, né? O Senhor, ao mesmo tempo que Ele é duro quando diz que castiga o pecado do pai nos filhos, netos e bisnetos, Ele também diz que quando amam e guardam seus mandamentos, Ele os abençoa por 1000 gerações. Já pensou que coisa maravilhosa? Depois tem a questão do segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão, não chamar seu santo nome em vão. Aqui, gente, nessa questão, não é só falar o nome de Jesus de maneira desnecessária, mas às vezes até com piadas, viu? Até com piadas, zombando do nome de Deus, ou pior, né? Muito pior, também às vezes em que as pessoas juram em nome de Deus em falso. Ah, eu juro por Deus, quando na verdade estava mentindo, só para se fazer acreditar naquela hora. Então não pronuncie o nome do Senhor seu Deus em vão. Isso é tão forte para os judeus que eles não falam a palavra Javé ou Yavé, que é o nome de Deus. Eles falam sempre a palavra Adonai, que significa o Senhor. Nós pegamos essa mania também no curso de Bíblia, quando estava estudando a Bíblia. Geralmente quando eu estou lendo aqui que aparece a palavra Javé, eu sempre leio o Senhor, o Senhor, o Senhor, para não estar pronunciando o nome de Deus em vão. E aí vem essa questão do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado. Olha aí, é para guardar o sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem o animal, nem o imigrante que vive em suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia o Senhor descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ora, mas nós que somos católicos, nós não guardamos o dia de sábado. Será que está certo isso? Nós guardamos o domingo, né? O dia da missa não é o dia do domingo? Então nós guardamos o domingo como o dia do Senhor. Mas será que esse negócio está certo mesmo? Vamos comparar aqui com uma outra leitura. Eu queria que você pegasse, se você não quiser pegar agora, tudo bem, você pode só anotar, tá? O Salmo 95, dos versículos de 8 a 11. Salmo 95. Deixa eu ver como está escrito aqui. Está escrito 95, entre parênteses, 94. Uma explicação para você. Sabe por que na nossa Bíblia Católica às vezes tem esses parênteses no Salmo? Porque o Salmo 10 era muito grande. Então, nós dividimos o Salmo 10 em 2. E a partir do Salmo 11, ele está escrito assim, Salmo 10, a continuação do Salmo 10, entre parênteses, Salmo 11. Entendeu? E assim vai. Por isso que na sua Bíblia você vai encontrar aí Salmo 95, entre parênteses, e 94. Por causa dessa divisão que a igreja fez para o Salmo não ficar muito grande, muito longo. Então veja, vamos à nossa leitura do Salmo 95, versículo 8 a 11. Olha o que diz assim. 40 anos não. Oxalá vocês ouvissem hoje o que ele diz. Não endureçam os corações, como aconteceu em Massa, como aconteceu em Meriba, como no dia de Massa, no deserto. Quando seus antepassados me provocaram e tentaram, mesmo vendo as minhas obras.
40 anos aquela geração me desgostou, e eu disse: eis um povo de coração transviado, que não reconhece os meus caminhos. Por isso lhe jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Olha isso. Primeiro, essa questão de Massa e Meriba, né? A divisão que houve, nós já estudamos isso aí no livro do Êxodo. Quando eles brigaram e metade ficou a favor de Moisés e metade ficou contra, porque eles estavam pedindo pão, carne, estavam pedindo água, né? Estavam com sede, murmurando no deserto. E o Senhor não gostou daquilo. Já no Salmo, Davi lembra isso para nós. 40 anos desgostou-me aquela raça. Então ele disse: eis um povo de coração transviado, que não conhece os meus caminhos, apesar de terem visto as minhas obras. Por isso lhe jurei na minha ira: jamais entrarão no meu repouso. Em outras versões está escrito: não entrarão no meu repouso prometido, né? Então veja, a palavra repouso em hebraico, olha que segredinho eu vou dar para vocês hoje. A palavra repouso em hebraico significa Shabbat, sábado, ou Shabat, né? Em algumas regiões, Shabat, o sábado. A palavra sábado significa repouso. O sábado não era só um dia de descanso humano, que lembrava o dia do Senhor, que o Senhor descansou, mas também era uma prefiguração do céu. Olha que bonito. Não entrarão no meu repouso prometido, quer dizer, não chegarão a viver comigo no céu. Era o que o Senhor estava tentando dizer sobre o sábado. Não entrarão no meu repouso, no meu sábado. Não é interessante isso? Então o sábado para os judeus era também uma prefiguração do céu. Mas nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. Até agora, tudo que nós falamos remete ao sábado. Mas quando a gente vai para a catequese, o mandamento nos diz assim: guardar domingos e festas, e não guardar o meu sábado, como está escrito aqui no livro do Êxodo. Há uma diferencinha, né? Por que isso? Porque com Jesus nós reinterpretamos, nós não mudamos, mas nós reinterpretamos os mandamentos da lei de Deus. Você vai estudar comigo esses dias e você vai ver que muitos dos mandamentos que estão aqui foram reinterpretados por Jesus. E um deles foi o sábado. Você quer a prova de que eu estou te dizendo a verdade? Vê aí o livro, não é? O livro de Mateus, capítulo 28. Pega aí Mateus, capítulo 28. Se você não quiser pegar, anota aí, que não tem problema não, que a gente vai conversando, tá? Mateus, capítulo 20. Aliás, não é Mateus 28, perdão, Mateus 28 é outro, é Marcos. Marcos 2, tá, gente? Perdão, é um pouquinho antes de Mateus. Um pouquinho depois, aliás, de Mateus, né? O Marcos, logo no iniciozinho aí, Marcos capítulo 2, versículos de 23 a 28. Marcos capítulo 2, versículos de 23 a 28. E diz assim, olha só que ele fala sobre o sábado. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo caminhos e arrancando espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, Abiatar, né? Era sumo sacerdote, e comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer esses pães. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Olha aí a resposta de Jesus. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Isso está dizendo, primeiramente está dizendo que Jesus é maior do que o sábado. Jesus Cristo é maior do que o sábado. Jesus Cristo é maior do que o sábado. Repito mais uma vez para você entender. Jesus Cristo é maior do que o sábado. Então, ao invés de guardar os antigos mandamentos,
ao invés de guardar o sábado do repouso do Senhor lá no Gênesis, porque aquele mundo que Deus criou, ele foi manchado pelo pecado. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou para ver a beleza da sua obra. Só que essa obra foi destruída e manchada pelo pecado. Começaram a aparecer doenças, morte, por causa do pecado de Adão e Eva. A própria natureza começou a ser hostil para com o homem por causa do seu pecado. Ele agora tinha que sofrer para comer, tinha que plantar. Às vezes a terra era seca, não dava, sabe? Tinha poucos recursos naturais na terra e as pessoas brigavam, as tribos brigavam muito pelo pouco lugar que tinha água na terra. Então, aquele mundo que foi criado por Deus, ele foi manchado pelo pecado, sabe? Ele foi manchado pelo pecado, aquele mundo do Velho Testamento. Então, Jesus aparece como nova aliança e nos diz: eu sou o Senhor até do sábado. Então, mais do que ficar prestando atenção na lei antiga, nós precisamos prestar atenção no Cristo. No Cristo. Ele é o centro da Bíblia, ele é o tudo. Então, se Jesus, gente, que era judeu, ele não guardava o sábado como os judeus, imagina nós que nem judeus somos, sabe? Então a gente não guarda o sábado porque Jesus é maior do que o sábado. E ele ainda explica mais, né? O sábado foi feito para servir ao homem e não o homem para o sábado. Deus criou o sábado para que o homem pudesse descansar e não para ficar arrumando problemas no sábado. Não era uma espécie de idolatria do sábado, entendeu? O sábado foi feito para que o homem descansasse. Na verdade, toda a lei foi feita para salvar o homem e não para condená-lo. Era isso que Jesus estava tentando dizer. Deus fez o sábado para vocês descansarem, não para vocês ficarem apontando o dedo para quem não guarda o dia de sábado. Deus fez o sábado para vocês descansarem, não para vocês ficarem brigando. Entendeu? Deus fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o homem é maior do que o sábado. As necessidades do homem são maiores do que o sábado. O sábado não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é todo dia. Sábado é o dia de descanso. Sábado é o dia do homem. Na lei judaica, pelo amor de Deus, viu, gente? Não vai trocar tudo, não. Na lei judaica, o sábado é o dia do homem, foi feito para o homem descansar e não simplesmente para ele ficar levando as coisas ao pé da letra. O que faltava nos judeus aí? Interpretação da lei. E Jesus vem nos dar uma boa interpretação dessa lei. Mas então, meu irmão, minha irmã, por que é que nós guardamos o domingo? Tudo bem, nós já sabemos, né? O sábado foi feito para o homem, Jesus é maior do que o sábado, etc, etc. Mas, por que é que nós guardamos o domingo? Vamos ver aí Mateus, agora sim, Mateus 28, a partir do versículo 1, Mateus 28, finalzinho do livro de Mateus, um pouquinho antes aí de Marcos, tá, gente? Mateus capítulo 28. Olha como é bonita essa leitura da ressurreição de Jesus. Depois do sábado, olha que coisa forte. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Isso mesmo, o domingo. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como de um relâmpago. Você imagina ver um anjo que parecia um relâmpago? E as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Ressuscitou como havia dito. Uma coisa interessante dessa leitura, abrindo um parêntese pequenininho aí, é que as primeiras pessoas a verem a ressurreição de Jesus foram mulheres. Então, diferente do resto da Bíblia, onde se supervaloriza o Cristo, os homens, não é? Aqui, as primeiras a anunciarem a ressurreição de Jesus e a testemunharem também
foram as mulheres. A partir daqui, as mulheres se tornam as primeiras a anunciarem a Jesus. E as coisas vão mudando de figura na igreja. Mas o que eu quero enfatizar dessa leitura é que Jesus ressuscitou no domingo. Qual que é o significado dessa ressurreição no domingo? O surgimento de um novo tempo. Ora, nasceu um novo tempo. O domingo da ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus, um novo tempo surge. Também vai surgindo daí um novo povo. Que povo é esse? Os cristãos. Os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que têm uma missão. E que missão é essa? Trabalhar junto com Jesus para a restauração do mundo que Adão destruiu com o seu pecado. Jesus está restaurando, então está nascendo aí uma nova natureza, um novo mundo. Um novo mundo está sendo preparado aí com a ressurreição de Jesus. E nós celebramos o primeiro dia desse novo tempo, onde nasce um novo povo, que é o domingo. É tanto que a palavra domingo, na língua portuguesa, né? Domingo, que vem do latim, ele significa dia do Senhor. Domingo. Domingo vem de Dominus. Dominus, que significa Senhor. Ainda me lembro quando a gente estudava latim, né? Dominus, Domini, Dominus. Dominus significa isso. Vem da palavra domínio, senhorio, senhor, sabe? Então, domingo é o dia do Senhor, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Foi o dia em que Ele, que é a nova e eterna aliança, que é centro de tudo, né? João vai dizer lá no Evangelho no início, tudo foi feito por Ele, para Ele. Para Ele, é tudo dele, tudo centralizado em Cristo. Então, se é tudo centralizado em Cristo, para que eu vou ficar olhando para a lei antiga dos judeus? Se Cristo está ali na minha frente, ressuscitado no domingo, e nós celebramos essa ressurreição na missa, guardando o domingo. Mas é diferente do sábado judeu. Por que é diferente? Porque eles não podiam fazer nada na lei deles, na interpretação deles, né? Não era para fazer mais nada. Já nós não. Nós podemos trabalhar, podemos fazer todas as nossas coisas, porque entendemos que celebrar o Senhor não é simplesmente desistir da nossa vida. Domingo é o dia do Senhor. A palavra segunda-feira significa segundo dia do Senhor. Terça-feira, terceiro dia do Senhor. Quarta-feira, quarto dia do Senhor. E assim sucessivamente. O sábado permaneceu, o Shabat, do descanso, né? Mas o dia do Senhor mesmo se tornou o domingo. Agora, dia de adorar a Deus é todo dia. Mas o dia que nós guardamos como dia do Senhor, hoje, é o domingo. O domingo, já diz dia do Senhor. Nas outras línguas, por exemplo, em espanhol ou em inglês, não é? Eles usam muito os planetas para dizer o nome dos dias, né? Em espanhol, segunda-feira é lunes, em homenagem à lua, não é? E assim vão dizendo o nome dos planetas. Em inglês também, né? Sunday, dia do sol, e assim vai. Mas em português, nós temos essa beleza herdada da língua latina, que é o domingo, dia do Senhor. Dia do Senhor por isso. E a gente vai ver aqui na frente, mais um pouquinho na frente, que os primeiros cristãos guardavam e celebravam sempre o domingo. E lembre-se que nós não somos judeus, nós herdamos coisas dos judeus, mas não somos judeus, nós somos cristãos. Cristãos católicos, viu, gente? Então vamos lá. Se você puder aí, pega um pouquinho a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vê se você encontra aí. Atos capítulo 20, versículo 7. Vamos ver o que diz aqui. Você sabe que os Atos dos Apóstolos são as histórias que contam, como o nome já fala, né? São Atos dos Apóstolos. É aquilo que os apóstolos começaram com as primeiras comunidades. Atos 20, versículo 7. Você achou aí? Eu estou apanhando aqui. Que a minha Bíblia está velhinha. As folhas já estão pregando uma na outra. Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, se você quiser pode até marcar isso. No primeiro dia da semana,
estávamos reunidos para celebrar o pão, a fração do pão, não é? A partilha do pão. O que é isso, gente? É a missa. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis, prolongou seu discurso até meia-noite. Pensa aí numa missa demorada? Havia muitas lâmpadas na sala superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico estava sentado à beira de uma janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vê, gente, o pessoal até dormiu. O pessoal até dormiu na missa de Paulo, porque era uma missa demorada demais, ele estava super empolgado, né? Mas a gente termina só vendo isso. Veja aí o versículo 7, né? Bem claro, no primeiro dia da semana estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo devia partir no dia seguinte, dirigiu a palavra aos fiéis e prolongou seu discurso até meia-noite. Uma missa demorada. Vamos ver outro versículo que fala também sobre a reunião deles no primeiro dia da semana. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Vê se você encontra aí Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Essa daqui é bem legal. Coríntios 16, capítulo 2. Essa minha Bíblia é antiga, gente. Antiga demais. Olha só. Capítulo 16. Vou ler a partir do versículo 1, tá, gente? Quanto à coleta em favor dos irmãos, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. Todo primeiro dia da semana, que é o domingo, cada um coloque aquilo que conseguir economizar. Desse modo, vocês não precisarão esperar que eu chegue para fazer a coleta. Quando eu chegar, mandarei uma carta minha àqueles que vocês tiverem escolhido para levar as suas ofertas para Jerusalém. Se for conveniente, que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Você vê aqui que os irmãos das igrejas de Jerusalém, né? Ele não está em Jerusalém aqui, ele está em Coríntios. Coríntios é uma região de pagãos ali fora do país de Israel. Mas eles souberam que o pessoal de Jerusalém estava passando fome. Os irmãos católicos cristãos estavam passando fome lá em Jerusalém. Então eles decidiram fazer uma coleta, pegar as coletas que as pessoas davam, na verdade, e enviar para lá. Ainda hoje a igreja faz isso, viu, gente? Existe uma coleta na Sexta-feira Santa que todas as ofertas de todas as igrejas do mundo todo é mandada para Jerusalém, para os irmãos que estão lá. Porque você sabe que Jerusalém ela é comandada pelos muçulmanos. Mesmo os templos as igrejas onde nós celebramos as missas em Jerusalém, elas pertencem aos muçulmanos. Os irmãos lá às vezes passam muita necessidade por ser um país dominado por muçulmanos, apesar de ser um país israelita, né? Mas os grandes pontos turísticos de Jerusalém hoje são dos muçulmanos. Então a gente manda sempre uma coleta para pagar as despesas que os nossos irmãos de lá de Jerusalém têm ainda hoje com esses problemas, né? Lá dos muçulmanos. E assim também a gente faz em casos de catástrofe, né? Você vê aí que a gente sempre tem uma coleta especial da CNBB pedindo ajuda, especialmente no domingo de Ramos, né? Geralmente tem aí uma coleta que se faz em prol da campanha da fraternidade, que são para as obras de caridade da igreja de modo geral. Geralmente eles ajudam países mais pobres com essa coleta. Às vezes a gente faz isso, mas faz isso quando? No domingo. Por que no domingo? Porque os cristãos só celebravam a missa no domingo. A reunião deles, o culto deles era partilhar o pão, como Jesus diz, né? Como estava escrito, fração do pão. Então essa era uma prova de que eles, os primeiros cristãos, já guardavam o domingo. Passou a ser o domingo a prefiguração do céu do que o sábado.
o último dia da semana, passou a ser o primeiro dia da semana, o dia consagrado ao Senhor. Claro, o dia de adorar ao Senhor é todo dia. Você pode ir para a missa nos outros dias? Claro que você pode. Mas o grande dia mesmo da festa litúrgica bíblica é o dia do domingo. E por que isso? Porque Jesus ressuscitou no domingo. E porque Jesus é maior do que o sábado. Ele mesmo diz, aqui está, eu sou o Senhor até do sábado. Eu sou maior, aqui está quem é maior do que o sábado, ele vai dizer em outra leitura, não é? Então é por isso que nós guardamos o domingo e não o sábado, porque Jesus ressuscitou no domingo e não no sábado. E porque eu sou cristão e eu não sou judeu, você tem que entender que não é tudo que tem na Bíblia que é para você seguir à risca. Ali tem coisas também que é para você observar e entender o contexto e não praticar. Então é por isso que quando você vê lá essas leituras na Bíblia, no Êxodo 20, vai estar escrito guarde o sábado. Quando você for para a catequese vai estar lá, guarde o domingo. Por quê? Porque naquele tempo eles guardavam o sábado, mas hoje a igreja guarda o domingo, porque Jesus é maior do que o sábado e ressuscitou no domingo. Acho que ficou bem claro isso, não ficou não, gente? Vocês têm alguma dúvida aí do outro lado? Se tiver, aproveita e manda para mim, tá? Obrigado pela sua companhia, a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje, lembrando para você que você pode rever ou reouvir essa leitura lá no nosso canal do YouTube, tá? Quero mandar um abraço também para você que é nosso sócio. Graças a você é que a gente mantém essa rádio viva. Então, se você não é sócio, por favor, irmão, torne-se sócio e nos ajude aqui a evangelizar. Amanhã nós vamos estudar um mandamento bacana. Honra teu pai e tua mãe. Olha só. Honra teu pai e tua mãe. É um versículo bem pequenininho, mas amanhã a gente vai falar sobre essa questão de família, de honrar pai e mãe. Bem bacana. É o único mandamento da lei de Deus que vem acompanhado de uma promessa. Bom, gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Você fica agora com o especial de Padre Zezinho aqui na nossa web rádio Juac. Um abraço. A gente se vê logo mais às 6 horas no terço de Nossa Senhora. Amém? Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Fica com Deus.